agora, opa, deixa eu dar uma travadinha no vídeo, ah, a aula 19, tá? Componentes GUI no NetBeans, ou com NetBeans, como preferirem. Esse foi um dos motivos iniciais lá atrás, na época a gente programava no cartão furado, mentira. Mas quando eu comecei a programar em Java, que eu fui escolher meu NetBeans, meu IDE, na verdade eu comecei com o Eclipse, mas depois eu queria fazer janelinhas, interfaces gráficas, etc. E o NetBeans, na época, dava uma facilidade muito maior que do Eclipse, funcionava redondinho, bonitinho e tal. Então foi a época que eu migrei do Eclipse para o NetBeans. Tá? É, só por isso, tá? Em termos de funcionalidade, do resto de programação, ambos me atendiam muito bem. Mas eu decidi usar o NetBeans por conta desse tipo de facilidade. Tá? Então eu vou mostrar na aula de hoje, a gente não vai aprender componentes novos, tá? Mas como funciona o Eclipse, tá? O NetBeans para interface gráfica, o que ele faz por debaixo dos panos. Então tudo que a gente for fazendo, meio que desenhando, tá? A gente vai ver ele gerando o código para a gente vai ver que o código que ele gerar é tudo aquilo que a gente aprendeu na aula, não tem nada de diferente, tá? E depois eu vou passar algum conteúdinho extra, mas sem componentes novos, mas interessante como que eu faço duas janelas trocar informação. O que mais que tem que eu já esqueci que tem na aula de hoje? E o look and feel, tá? Vou mostrar para vocês o que é esse trem de look and feel, caso vocês não percebam que haverá mudanças na aparência da nossa janela até lá, eu vou detalhar um pouquinho mais no final da aula, tá? Então, começando pelo NetBeans, eu abrirei de novo, deixa eu arrastar para cá. Eu vou criar um novo projeto. Falando em look and feel, eu troquei pra esse aqua aqui, mas esse azulzinho vai me doer o olho pra caramba, hein? Eu vou ter que trocar de novo. Estamos na aula 19, né? Então, aula 19. Temos aqui, então, até aqui nós temos o nosso projeto normal, tá? Só que, quando a gente clicar com o botão direito em algum pacote ou no código fonte, né? Como se a gente quisesse criar uma classe nova, tá? Vou clicar com o botão direito, então, novo, tá? Só que toda classe de janela que a gente fez, né? A gente criava, fazia ela estender um JFrame, né? Aqui no NetBeans, então, a hora que a gente clica no novo, ó, ele já dá uma opção de form JFrame pra gente, né? O que vai acontecer a hora que a gente fizer isso daqui, então? Vai pedir o nome da classe, né? Eu vou colocar janela NetBeans. Tá? Ele criou, então, uma classe, mas é uma classe um pouco diferente. Fala, cadê o código fonte da classe? Ó, o código fonte da classe tem esse botãozinho aqui, ó, toggle button, tá? E o código fonte da classe, ele tá aqui, ó. Tá? O que ele cria de cara pra gente, ó? Ele criou um método construtor, deixa eu ampliar um pouquinho mais, a janela NetBeans, criou um método initComponents, aí que você fala, cadê esse trem aqui, tá? Não se preocupe que tem esse generated code, que ele não está maximizado, mas na hora que a gente clica aqui no maximizar, ele vai apresentar aqui, ó, o init components pra gente, tá? E ele está fazendo nesse init components, ó, basicamente, tá? Ele está criando uma operação padrão aqui pra gente, ó, set default close operation. Ele não tem mania de já importar coisas aqui em cima, tá? Então não tem nada importado, ele vai utilizando os caminhos completos até chegar na classe, então é possível fazer dessa forma, tá? A gente não faz porque é muito trabalhoso, mas ele está gerando sozinho, tá? Beleza? Tá? E aqui, ó, ele está criando um layout, ó, que é o group layout, tá vendo? E está setando esse layout no Get Content Pane. O que é o Get Content Pane? É o painel que fica dentro da janela. Toda janela tem esse painelzão da janela inteira, tá? Se você fizer o this set layout, como a gente está fazendo, funciona normal, tá? E aqui vai ter os comandinhos aqui,
tá? Que a princípio essa janela está com 400 por 300, tá? Ele vai ter esse comandinho aqui para criar o layout. Como eu falei, é um pouquinho difícil de ficar fazendo esse layout na mão, por isso que a gente não fez. A gente vai ver como é que funciona utilizando o NetBeans, tá? E de cara, ó, ele já criou um método main, tá? No qual ele já cria a nossa janela, que vai retornar o objeto janela, e faz ela o setVisual igual a true, tá? O que a gente fazia era um pouquinho diferente disso daqui, tá? Então, o que a gente fazia era só criava a janela, e no construtor da janela a gente colocava o this setVisible true, tá? Então, ele só pegou esse visible true e jogou lá para baixo na hora que a gente está criando a janela, tá? Ah, mas o que é esse negócio aqui, Envy, Keyword, Runnable, etc. Isso daqui é thread, que ele criou uma thread para separar essa janela, tá? Mas se não tiver isso daqui, ó, só tiver isso daqui, vai funcionar igualzinho que a gente sabe, que a gente não sabe criar thread ainda, tá? Só pra gente ver, ó, vou executar o arquivo. Apareceu a minha janelinha aqui em cima, certo? Essa janela a priori tem a dimensão da mesma dimensão que está aqui desenhado, certo? Então ele, só pelo fato de criar um JFrame aqui, ele já foi criando alguns códigos aí interessantes para a gente, certo? Então, parte número 1 é essa. Deixa eu só voltar, deixar igualzinho que ele faz, mas eu só queria mostrar para você que, salvo algumas diferenças, o resultado final é o mesmo, tá? Bom, a hora que eu coloco um botão na tela, tá? Então vou colocar, ou melhor, colocar um label, um botão, uma caixa de texto, né? Então vou colocar assim, ó. Tá, para clicar, tá? Aqui a gente tem uma paleta, tá vendo aqui, ó, paletinha, com vários containers que a gente não viu muito até agora, né? Só vimos, acho que o painel, tá? Mas tem aquele painel com guias, tem vários containers aí que a gente pode criar objetos que vão conter outros tipos de objetos dentro. Aqui os controles GUI, né, que a gente viu label, botão de alternar, caixa de seleção, botão de rádio, grupo de botões, caixa, lista, campo texto, área texto. Então a gente viu até aqui, ó, todos esses primeiros componentes aqui até aqui, tá? Então temos aqui o label, ó, você clica aqui, tá? Ele já vem com um labelzinho preparado aqui, você clica aqui de novo e ele já aparece na tela. E aí você pode aumentar a dimensão, redimensionar, tá? Pode posicionar ele bonitinho aqui na tela. Então, vou fazer o seguinte, ó. Colocar um label, colocar um campo texto. Vou posicionar ele aqui direitinho, tá? E colocar um botão. Um botão na tela. Então, a princípio, minha telinha aqui vai ser só isso daqui, certo? Bom, aí você fala, pô, mas não quero que fique JLabel, não quero text field, não quero um button aqui, tá? Eu quero outras coisas. A gente tem uma das opções que a gente tem a gente clica no componente, tá? E aqui, ó, tá vendo que tem propriedades, tá? Tem uma barrinha, uma das coisas que tem aqui são as propriedades, tá? Desse componente que está selecionado aqui na tela. Tá? E dentre das propriedades, ó, cor de fundo, fonte, eu quero aumentar a fonte dele, eu quero para 18, tá? Clico aqui em 18, ele já aumenta a fonte aqui bonitinho pra gente, tá? Mas não quero deixar como 18. E aqui, ó, tem um icon, tá? Você pode selecionar o ícone na mão, inclusive, tudo bonitinho, tá? Tem aqui, ó, 3 pontinhos, que ele vai apresentar um negócio para você selecionar o ícone. Agora travou. Eu acho que não cliquei não, tá? E tem um text aqui, ó, JLabel1, né? Que é a hora que a gente dá o set text, tá? A gente está testando texto. Então, a única coisa que ele faz aqui é tirar aquele set do começo e fica só a propriedade, ó. Então, não tinha o set icon, tá? Só tem um icon. Set text, só tem o text. Set tooltip text, só tem o tooltip text, tá? Todos aqueles sets que nós vimos, então, ó, eles vão aparecer todos aqui, exceto os sem a palavra teste, tá? Então, no caso do set text, tem um text aqui, vou colocar nome, 2 pontos, aí ele já aparece aqui, tá? Mesma coisa para o text field, falar, eu quero um text field que fique em branco, ó. Então, ele já tem o text aqui, ó, com text field, eu apago ele, ele fica em branco. E o button, tá? E detalhe, se eu quiser apertar F2 também, quando tem um texto pointer, ó, aperta F2, ele já seleciona aqui para mim, tá? E eu coloco cadastrar. Ok? Então a gente vai fazendo tudo isso graficamente, tá? Vou executar essa aplicação. Vou até apagar esse aula 19 aqui para não ter perigo de confusão.
Ok. Aqui, ó, tudo que a gente desenhou na telinha tá aparecendo aqui agora, tá? Só que aí, beleza, né? Perceba que normalmente quando a gente estava criando esses caras aqui, né? Ah, deixa eu mostrar o que aconteceu aqui, ó. Ele criou aqui, ó, ele colocou os componentes aqui embaixo, tá? Variables declaration. A única coisa que a gente fazia é que a gente colocava lá no começo da classe, seguindo aquele nosso padrão, tá? Aqui essas variáveis que ele está criando, ele coloca lá embaixo para não misturar com as que você vai criar lá em cima, tá? Mas está tudo aqui, ó. Lembrando que a gente importava o JButton, label e etc. Ele está colocando o caminhozinho completo, ó. Então ele declarou tudo com privado a priori, tá? E depois, ó, aqui no init components, ele foi dando os news bonitinho, ó, new text field, new JButton, setando as propriedades conforme a gente fez, ó, o nome, o cadastrar, tudo bonitinho. Cadê o do text field? Ah, o text field eu só apaguei, né? Então ele não colocou nada, ele já criou em branco aqui, ó. Se tivesse com conteúdo, ele tinha passado a string no conteúdo, né? Como a gente apagou, ele tirou o set text que a princípio ali estava, e aí foi posicionando esses caras aqui no grupo layout. Perceba que no grupo layout aqui, ó, você tem que informar coordenadas, você tem que informar vários parâmetrozinhos para ir posicionando eles bonitinhos na tela, né? Então a gente viu que fica um pouquinho complicado com 3 componentes, o tamanho do grupo layout que saiu, né? Beleza, tá? Mas você fala, pô, aí JTextField 1, JButton 1. Então, se eu tiver 10 botões na tela, eu vou ter JButton 1, JButton 2, 3, 4, 5, 6, porque ele está criando com esses nomes. E aí fica difícil depois, na hora que você for programar, você tem que ficar decorando, tem que anotar. O botão 1 é o cadastrar, o botão 2 é o cancelar, o botão 3 é o fechar. Não precisa disso, tá? A gente consegue dar os nomes assim como a gente estava dando, tá? Para os nossos campos aqui, para os nossos objetos, ou para os nossos componentes, tá? Da seguinte forma, tá? Eu vou clicar com o botão direito, tá? Aqui já tem algumas coisinhas que a gente pode fazer. Uma delas, né, o editar texto, que é a mesma coisa que eu defini o text aqui do lado, tá? Então, ó, a hora que eu clicar editar texto, ele também dá a opção para a gente editar o texto e eu posso modificar o textinho do componente, tá? Posicionar aqui mais ao centro, ele já dá alguns guias de posicionamento para a gente, tá? E a outra delas é alterar o nome da variável, tá? Alterar o nome da variável, então em vez de JButton1 vai ser B cadastrar, tá? Perceba que ele altera aqui do lado também, ó, B cadastrar do tipo JButton1, tá? Alterar o do texto também, ó, vai ser T nome e aqui vai ser o L nome, tá? A hora que eu vou agora no código fonte, ó, perceba que já alterou tudo aqui pra gente, ó, L nome, T nome e B cadastrar, tá? Então ele não tá fazendo mágica alguma pra gente, tá? Ele só tá dando um recurso gráfico, tá? E um gerador de código pra gente. Então tudo que a gente tá fazendo no recurso gráfico, ele tá gerando código por trás, tá? Aqui só aparece o ponto .java pra gente, tá? Só que se a gente abrir de fato a pastinha, vou colocar aqui a aula 19 que a gente está, né? Source, tá? Perceba que tem o nosso ponto .java, que é quem contém o código fonte. Deixa eu abrir com... Ah, desculpa, meu Visual Studio está aberto na outra janela. Deixa eu ampliar aqui, ó. Então, todo o código, então a hora que a gente... Oh, meu filho. A hora que a gente clica no código fonte, o que ele está mostrando é o código do ponto .java pra gente, tá? Então, o ponto .java não muda. É como se a gente tivesse feito isso na mão, tá? E ele também, ele cria, tá? Esse ponto form, o mesmo nome da classe ponto form, só que perceba que ele não aparece aqui porque ele está fazendo isso por debaixo dos panos. Então é esse ponto form que armazena todos esses objetos ou gerencia essa parte gráfica que você está desenhando aí na tela, tá? Então ele armazena esse posicionamento aqui, tá? Então todo esse projeto que a gente mexe, ele altera as informações aqui nesse ponto form,
tá? Vou até abrir aqui, deixa eu abrir com o Gedit dessa vez para ver se vai mais rápido, tá? É um XML, tá? XML é uma linguagem semi-estruturada que você consegue colocar como se fosse HTML, tags e fecha tags, etc, tá? Enfim, não vou explicar o XML agora, mas todo o posicionamento que a gente está fazendo, tá? Ó, componente, é um tnome, fecha componente, abre componente, fecha componente, propriedades, posicionamento, ó, onde que está o L-nome, onde que está o t-texto. Então, tudo isso ele vai gerando esse códigozinho aqui pra gente, tá? Bom, beleza, tá? Então, eu sei desenhar agora os componentes, tá? É só clicar aqui, quero uma lista. Tá, vou começar por aqui primeiro, depois a gente vai fazendo a lista, tá? Ou melhor, vamos fazer a lista, vou desenhar os componentes primeiro. Todos os componentes que a gente viu até agora, depois eu coloco os eventos. Beleza, tá? Então a gente viu, ó, label, botão, caixa de texto. O que mais que a gente viu na aula? A gente viu caixa de combinação. Ó, caixa de combinação. Tá aqui bonitinho. Tá? Só que essa caixa de combinação, ela já vem com alguns itens padrão. Cá pra cá, ó, item 1, item 2, item 3. Você vai falar, mas eu não quero esses item 1, item 2, item 3, item 4. Eu quero São Paulo, Mato Grosso do Sul, quero fazer um label de estados aqui, tá? Então vamos supor que, eu tô aqui, eu vou colocar um campinho aqui, ó. Estado. Tá? E aí o cara tem que selecionar o estado. Bom, se você sabe fazer na mão, é fácil modificar isso daqui, tá? Então se eu quisesse fazer na mão, ó, código fonte. Eu não dei nome, né, pra esse cara aqui, vou colocar aqui, ó. C estados. Aí você vai dar um jeito de remover aquele cara ali. Então diz C estados, ponto. Remove all itens. Tá? E a gente viu que para adicionar add item, é o add item. Aí você vai lá, São Paulo, Rio de Janeiro, não está em ordem, né? Mas enfim, Mato Grosso do Sul está em ordem decrescente. Mato Grosso do Sul, tá? Então, se você sabe fazer na mão, tá? Caso você não saiba usar o componente, beleza, ó, tá aqui. Tá? Tudo que a gente aprendeu, a gente consegue aplicar aqui também. Só que você fala, mas eu estou usando a JBeans, eu não quero fazer nada na mão agora, tá? Bom, se você não quer fazer nada na mão, tá? Aqui nas propriedades, tá, dele, vai ter um item chamado modelo, tá vendo aqui, ó? Model, tá? E esse model aqui vai ter todos os itens que aparecem nele, um por linha, e você apaga, então, São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas, Sergipe. Cliquei no OK, tá? Agora, todos aqueles itens que a gente digitou no modelo estão aparecendo aqui. Ok? Bom, o que mais que a gente viu? A gente viu listas, né? Listas, listar. Vamos colocar o listar aqui, posicionar ele na tela. Por enquanto ele é estático, né? Não tem atualização de conteúdo dinâmico, mas vamos supor que selecione sua cor favorita. Aí novamente, aqui tem item 1, item 2, item 3, item 4, não quero isso daqui, tudo a gente consegue manipular manualmente, né? Mas aqui tem a mesma coisa, ó, model, tá? Então sempre que a gente geralmente for trabalhar um conjunto de elementos, vai ter esse model aqui pra gente trabalhar, tá? Bom, então vou apagar aqui, ó, vermelho, verde, amarelo, azul, acho que são todos os nomes de cor que eu conheço, não conheço cinza, preto e branco, cinza, preto, branco, pronto, agora tem todos os nomes de cor que eu conheço, tá? Então todos os nomes já vão aparecer aqui na tela bonitinho, ó, tá vendo que embaixo tem outras propriedades para a gente definir, como Set Selection Mode, ó, que a gente setava lá, se eu quero permitir o cara selecionar mais de um elemento, tudo bonitinho. Então tá aqui
Tem várias propriedades que a gente nem chegou a ver ainda, mas elas aparecem todas aqui para você trabalhar. Mas uma das principais que a gente viu, ó, é o multiple interval, vou colocar single. Tá? Então tá aqui todas as listinhas, ó, com single interval, não consigo selecionar mais que um. Tá? A gente não chegou a mexer nem na propriedade da nossa própria janela, ó, que é a nossa própria janela aqui, ó. Tá com resizable, etc. Falar, não quero que o cara redimensione, quero colocar um títulozinho aqui. Muito simples, ó. Você clica na área da sua janela, né, que é fora de qualquer componente, tá? E tem aqui, ó, default close operation, ó, exit on close, caso você queira alterar, ó, hide, exit, the nothing, dispose. O título, ó, título, teste de janela, então é a mesma coisa que eu estivesse dando set title, tá? E qual que era aquela propriedade lá que a gente queria definir lá para deixar o cara redimensional ou não, né? Era o set resizable. Então vou procurar por resizable aqui do lado, ó. Achei, ó, resizable. A princípio o resizable é true. Se eu desmarcar, ele fica falso, tá? E agora, ó, vai estar aparecendo aqui na tela pra gente, tá? Eu não consigo redimensionar, até sumir o íconezinho de maximizar. E ó, o título aqui da minha janela. Tudo bem? Tá? Então aqui do lado, ó, tá? Todas aquelas propriedades que a gente viu, tá? Estão aparecendo aqui. Algumas não aparecem, né? Tipo aquele set, location, by, alguma coisa, tá? Então a gente pode simplesmente colocar na mão aqui, caso a gente queira, né? Então this.set location relative to, né? Você viu que ele só estava aparecendo by platform. Tá? A gente coloca null aqui. Paguei o set visible que já estava lá embaixo, na hora que eu voltei, né? Ah, não estava lá embaixo, não? Ah, eu tirei, desculpa. Ponto this. Opa. Visible. Achei que eu já tinha voltado aqui embaixo. Desculpe. Então, vamos lá. Tá aqui agora no centro da tela. Tá? Então, grande maioria das propriedades vão aparecer aqui. Tá? E a facilidade. Aqui é lateral, deixar essa fonte do botão em negrito, né? Já tem a fonte aqui, não precisa nem set fonte, criar new objeto fonte, etc. Ele já fica negritinho aqui. Quiser colocar o ícone, só selecionar. Enfim, tá? Colocar uma bordinha um pouquinho diferente. Tudo coisa que a gente nem viu ainda, mas a gente consegue ver rapidamente ou testar rapidamente aqui do lado, que já vai se refletir aqui nessa área de desenho, tá? Então é isso, tá? Para desenhar componentes, definir propriedade, tá? Desenhar, então, tem essa barrinha aqui, a paleta. E para depois definir as propriedades, vai ter a barrinha aqui de propriedades. Não necessariamente uma vai ter em cima da outra, tá? Elas podem estar aparecendo aqui do lado, dependendo de como tiver seu NetBeans, mas haverá essas opções aí para vocês, tá? Bom, esse é o primeiro passo. Qual que é a segunda coisa que a gente fez, né? Que é o tratamento de eventos. Você fala, pô, a hora que o cara clicar no cadastrar, eu tenho que fazer alguma coisa, tá? A hora que, talvez, se o cara selecionar essa cor, eu vou colocar um painelzinho aqui mostrando a cor que o cara selecionou, tal. Tem que fazer alguma ação mediante, posso fazer, né? Alguma ação mediante um evento que o usuário possa gerar, tá? E aí, como que eu faço isso, tá? Muito simples, tá? Vai selecionar o componente que você quer, clicar com o botão direito, tá? Tá vendo que aqui tem o eventos, ó, eventos, tá? E aqui tem vários eventos, tá? Ou todos os eventos que podem ser gerados, tá? Nesse componente aqui, tá? Então, ó, eventos, a gente viu muito pouco, né? A gente viu o action, e acho que a gente viu o mouse para botão. Não sei se a gente trabalhou com o mouse no botão, né? Acho que o botão a gente só viu o action, action performed, tá? Mas tem vários outros aqui, tá? Inclusive, ó, dos mouses que a gente viu, ó, mouse motion, mouse wheel, tá? O que perceba o seguinte, tá? Eu posso
implementar só um dos métodos aqui de um listener, de um tipo de listener. Então, no key, você quer só o key pressed, você vem aqui só no key pressed. Esse aqui é o key released, só no key released. E assim por diante, tá? Bom, vou criar o evento de ação aqui, que é o que a gente viu pro botão, ó. Então, eventos, action. Qual que é o método de ação? É só o action performed, né? Que tem no action listener. Aí tá vendo, ó, que ele já criou um método bonitinho pra gente, com o nome aqui, ó, bcadastrar, que é o nome do seu componente, e o nome do método action performed. Tá? Então, se eu quiser programar só a hora que ele clicar no botão, joptionpane, ponto, show message dialog, nulo, colocar só um clicou aqui. Tá, vou clicar no botão, clicou, tá? Então ele fez exatamente o que eu programei aqui, hora que eu cliquei no botão. Aí você fala, pô, mas na aula ou na mão, né? Você criava uma classe que implementava um listener, né? Ou no caso, como eu só implementei um método, uma classe adaptadora, tá? Aí ia lá no botão, add action listener, e aí passava, criava o objeto, passava para ele, todo um trampo do caramba, né? Aqui ficou só uma função. Calma lá, tá? Vamos ver o que aconteceu por debaixo dos panos aqui, ó. Então, o nosso botão é o bcadastrar, né? Ó, bcadastrar, tá? A fonte que eu alterei, o set text e olha o que está acontecendo aqui, ó. Bcadastrar add action listener e aí ele já está criando, tá? Um action listener, tá? Eu vou mostrar como é que faz essa criação quando a gente tiver com threads, tá? Mas perceba, ó, que ele está criando um novo action listener, tá? E já implementando aqui, ó, um action performed, tá? Que recebe um objeto action event. E aí, o que tem dentro desse action performed? Uma chamada função b action performed passando o mesmo componente de evento, tá? E aí, ó, meu b action performed é esse cara aqui, tá? Então, o que ele fez foi criar aquela parafernália toda que a gente fez na mão, tá? Então, não existe milagre para isso, isso continua sendo feito. Só que aí ele criou uma função bonitinha, isolada aqui de baixo, para a gente fazer toda a nossa programação só aqui nessa função, tá? E essa função, ele tá sendo invocada, né? Ela está sendo invocada lá na parafernália para o listener que a gente fazia na mão, tá? Então, continua sendo feito na mão, ok? Bom, para outros componentes é a mesma coisa, né? Por exemplo, ó, aqui na minha lista, né? Eventos, tá? Só que perceba, lembra que na lista não tinha o action performed? Ó, ela não está aparecendo aqui, tá? Lembra que não tinha o item state change? Não está aparecendo aqui, tá? A gente tinha o list selection que a gente viu, ó. O value change, você quer implementar, você vem aqui, implementa, ele vai fazer todo o mesmo procedimento igualzinho, tá? Uma coisa que faltou falar dos componentes gráficos que a gente viu foi o grupo de botões, tá? Que aqui vai ter um truquezinho, tá? Eu vou colocar um painel, tá? Que eu gosto de usar muitos painels aqui, tá? Vou colocar uma bordinha para ele, para ficar mais bonitinho, ó, border. Eu gosto de utilizar essa borda com o título e colocar aqui sexo. Tá? Essa borda aqui ele coloca aqui e faz uma segmentaçãozinha aqui, uma bordinha aqui para separar um conjunto de opções sobre um tema, tá? E aí dentro do sexo eu vou colocar o radial button, né? Que seria o masculino. E colocar um outro aqui referente ao feminino. Deixar mais bonitinho, mais próximo aqui. Jogar um pouquinho para baixo, que essa caixa aqui não ficou muito boa de altura. Beleza. Tá? Masculino e feminino, eu quero que ele selecione, tá, um desses componentes. Então, se eu rodar assim, né, de cara, os dois já vêm desselecionados, então é uma coisa que a gente tem que arrumar, né? Mas de qualquer forma, eu posso selecionar os dois ao mesmo tempo, tá? Ou os dois estarem desmarcados ao mesmo tempo.
que a gente viu para remediar esse problema? Tá? Primeiro de marcar seleção, né? A gente ia lá e dava um set selected em um dos elementos, tá? Então perceba que tem a propriedade aqui, ó, selected. Eu vou deixar ali marcado. Beleza, fica marcadinho já um desses componentes. Segundo, tá? A gente precisava atribuir esses caras aí a um grupo de botões, né? Um button group, para falar, olha, eles pertencem ao mesmo grupo, então a cada instante de tempo só um vai estar selecionado desse grupo aí. Então, beleza. Aqui, ó, eu tenho o grupo de botões, tá vendo? Ó, grupo de botões. Eu vou vir aqui, ó, perceba que ele criou um íconezinho de grupo de botões. Então, vou soltar ele aqui e ele desapareceu, tá? E aí você fala, caramba, tá? E agora? Como é que eu faço, tipo, em vez... Perceba que ele já está com uma propriedade aqui, ó, button group 1, mas eu não estou nem vendo ele aqui na tela, nem aparece selecionado para mim, nem nada. E eu quero falar, ó, grupo de botões sexo, quero alterar o nome desse cara, tudo bonitinho, tá? Perceba que aqui ó, embaixo, onde eu estou, ó, tem o form, tá? Janela bis, que é o meu formulário. Aqui tem todos os componentes do JFrame que eu fui colocando, ó, nome, inclusive está selecionado aqui, ó, caixa de texto, cadastrar, estado, etc. Tem coisa que a gente nem viu, ó. Screw pane, tá? Barra de rolagem, tá? Eu nem coloquei barra de rolagem, perceba o seguinte, ó. A hora que eu reduzir essa minha lista, a gente não fez esse screw pane na mão, ele já coloca uma barrazinha de rolagem aqui pra gente, tá? Então, se a gente está fazendo na mão esse cara aqui, tá? A gente precisaria colocar, caso houvesse barra de rolagem na lista, criar um screw pane e associar esse screw pane à minha lista, tá? O painel de rolagem à minha lista de rolagem, tá? E aí, ó, selecione sua cidade favorita, este labelzinho que a gente colocou, desculpa, o painel que a gente colocou aqui, ó, do sexo, tá aqui, e os dois botões que a gente colocou, tá? E perceba que aqui tem outros componentes, ó, que é o button group 1. Que esse grupo de botões, ele é um componente não visível, ele não fica ali exibido no meu formulário, tá? Porque é só para eu fazer uma associação entre esses botões por debaixo dos panos, ele nunca vai ser exibido para o usuário, é algo oculto ao usuário, tá? Então aí você pode acessar ele por aqui, e aí a hora que você clica com o botão direito, tem lá também, ó, alterar nome da variável, tá? Eu quero colocar grupo... grupo de botão grupo, né? B grupo sexo. Tá? Agora meu grupo de botões se chama B grupo sexo. E agora eu preciso associar esses dois caras, tá? Falar, olha, eles pertencem ao mesmo grupo de botões, tá? Então vou selecionar esses dois caras. Posso fazer individualmente também, mas só para questão de agilidade. E uma das propriedades dele aqui, ó, é o botão group, tá? Aí eu vou clicar no botãozinho para baixo e vai ter aqui, ó, B grupo sexo, tá? Então, como se eu estivesse fazendo a associação na mão, tá? Só aqui, via interface gráfica. E agora, a hora que eu marco um, desmarco outro, marco um, desmarco outro. Beleza? Tá, pessoal? Então, tudo que a gente viu fazendo na mão e etc., a gente viu o equivalente agora via o formulário do NetBeans, tá? Via interface gráfica que o NetBeans provê para a gente. Tudo bem? Então, criação de componentes, tá? O tratamento de eventos, tá? E lidar com algumas outras coisinhas que a gente viu aí, como o grupo de botões, beleza? Então, essa é a primeira parte da aula de hoje, tá? Tudo isso que eu falei, eu coloquei aqui nos slidezinhos para vocês, bem detalhadamente, caso você tenha alguma dúvida, tá? Não tão detalhado quanto eu fiz aqui, que eu dei mais exemplos, tá? Mas os detalhes aí do geral, um de cada coisa eu coloquei. E agora, a gente vai para um tema novo, que a gente já poderia ter feito antes, tá? Mesmo se não soubesse NetBeans nem nada. Então, quem quiser continuar fazendo na mão, pode continuar fazendo na mão. Que é uma dicasinha, tá? Não é difícil fazer isso daqui, mas uma dicasinha como que a gente pode fazer para trocar informações entre a janela. Por exemplo, eu estou lá numa janela, tem uma janela de texto aqui. O usuário foi lá e criou uma outra janelinha para trocar fonte. E eu quero que a hora que o usuário selecione algo nessa janela aqui, né, coloque no OK, essa fonte se reflita aqui, tá?
Ou mesmo, a gente pode fazer em tempo real. O cara clicou aqui, eu já altero a fonte aqui, né? Vai dar um pouquinho de trabalho. Mas só para a gente ver como que funciona essa troca de informações entre janelas, porque até então a gente só trabalhou com uma janela só, tá? Então, até lá.